Hoje tinha um colunista aí da imprensa que usou essa frase que eu achei muito boa. Olha, em política vale até falar mal da mãe, só não pode mexer no bolso. Aí os caras ficam todo mundo abespinhado. Né? Até aqueles ministros que a gente nem lembra mais o nome, porque você viu que acabou, né? É três que tem, né? É o Barrosinho, o Alexandre, né? E quem mais? O Flávio Dino, eventualmente, né? Não. Muito eventual. O pessoal tem perguntado bastante, eu não consigo responder, Fernando. O pessoal pergunta, e o Cássio? E o outro indicado do Jair lá? Como é que você explica? Eu falei, me dá uma derivada, uma integral para eu resolver. Isso eu não consigo, não sei. Isso é aquela velha história. Antigamente falavam isso, né? Que golpe aqui na América do Sul era assim: um general ligava para o outro e falava: alô, quantos tanques você tem? 35? Porra, eu só tenho 32, então você ganhou, cara. Ai, meu Deus, é quase bingo. Não vamos às vias de fato, porque, né, peraí. Vai dar trabalho, né, nós estamos todos, afinal, nós estamos todos no mesmo lado, que é o lado de cima das costas do povo brasileiro. Boa. É isso excelente. Aí. E isso Meu tudo, Deus, cara, se você pensar, quer dizer, fica essa disputa, né? Então, você liga a televisão, é para variar, todo mundo levando sempre tudo muito a sério. Né? Nossa. Porque essas emendas é um absurdo, os caras estão pegando emendas sem dizer para quê, papapi, papapá. É de repente que surge, né? Coisa que é assim há 40 anos, de repente, né, na véspera da eleição, ou porque alguém, o Alexandre chuta a bunda de alguém lá, o cara sai falando, e aí todas as televisões saem falando a mesma coisa, e fica essa disputa, quer dizer, o que é bom para o Brasil? Que o dinheiro fique na mão a execução do orçamento fique inteira na mão da União ou na mão do Congresso? Quer dizer, velho, o ideal, é óbvio, que fique na mão do Congresso, né? Mas desde que o Congresso esteja na mão do povo. Né? Então, no Brasil, todas as questões param nessa coisa. Tá certo? Você fica numa briga, uma discussão infindável sobre o que faz sentido, se é o Congresso executar ou se é o Executivo executar. Né? Cara, em todas as democracias, quem determina a função principal do Congresso é determinar o orçamento, como é que ele vai ser distribuído. Né? O dinheiro de todos nós, quais são as prioridades. Tal. É o Congresso que decide isso. Né? E o Executivo executa, né, aquilo que o Congresso lhe ordena. Só que tem esse pequeno pormenor, né? Na democracia, os congressistas estão na mão da população, porque tem aquelas ferramentas todas. No caso dos Estados Unidos, nem é mais de recall que se trata no caso federal. Né? O recall lá é permanente, eles fazem um mandato de 2 anos para o cara que, mijou fora do pinico e 2 anos ele está na rua. Né? Então, aí funciona. Quer dizer, se você tem esse fio terra ligando, o que resulta disso? Resulta que a coisa vai cada vez mais para baixo, quer dizer, mais dinheiro está lá perto do cidadão, onde ele mora, no nível municipal, tal, que tem as principais atribuições de serviços públicos, né, como educação, saúde, polícia, etc. Né? Segurança, saúde e educação, que são os 3 principais funções de qualquer governo, está lá perto do cara. Então, é ali que tem mais dinheiro circulando. Para os estados, vai só aquilo que o município não pode fazer, porque envolve mais de um município. Então, você tem um grau de polícia estadual, né? Você tem as rodovias, né? Você tem a legislação de bancos, algumas coisas assim que ficam para os estados, pouquinhas coisas. E para a União,
Nada. Né? Fica o controle da moeda, fica a guerra, né, a defesa nacional. É o Estado. E os tratados nacionais. Então, funções de Estado. Aqui, velho, a gente está sempre ao contrário. Né? Então, se você lembrar, como é que arruma o Brasil? Cara, tu tem que voltar para os básicos. Né? A Revolução Democrática, né, é uma revolução que começa sob um mote que se chama No Taxation Without Representation, que em bom português significa o seguinte: imposto, velho, daqui para frente, só aquele que eu topar pagar. Você tem que me perguntar, né? Você tem que me propor uma coisa. Olha, vamos criar um serviço de segurança pública, assim, 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 custa tanto. Vocês topam pagar isso? E as pessoas topam ou não Sim topam. ou não, Né? Então, na essência de tudo, a gente tem um problema na nossa democracia representativa, né? Que tomou vários vícios, exato. Os nossos representantes, e não faz essa função básica. Não é representativa. A nossa democracia é um joguinho fechado lá entre eles. Essa mesa aí que você viu aí, essa foto que você mostrou. Né? É um joguinho entre esses caras, né, que não perguntam nada para a gente. Que não estão representando ninguém do povo aqui. Nada, é uma briga entre eles de poder, para ver quem que vai pegar mais grana dos otários aqui fora. Né? Então, quer dizer, quando você começa a ver esses detalhes, a gente fala, pô, a democracia americana está em crise, realmente está. Né? Mas por todas as razões, menos por essas. Quer dizer, a distância que nós estamos ainda desse processo, que nós nunca nem cheiramos, né, algo parecido com democracia. Nem Mas chegou. Quando você vai vendo esses detalhes lá, quer dizer, esse detalhe que sempre me chama a atenção, né? O Senado não pode originar projetos que envolvam tributo ou gasto, né? Porque ele não representa as pessoas. Né? Ele representa os estados. Ele representa os estados. Então, só o representante eleito das pessoas num esquema de voto distrital puro, onde você sabe exatamente quem representa, quem aquele cara representa. Né? Você sabe todos os eleitores dele, quem são. E esses caras é que autorizam esse sujeito a votar assim ou assado. Né? Então, coisas envolvendo gasto e dinheiro, só no nível federal, só a Câmara Federal pode originar essas matérias. Né? O Senado pode, no fim, dar o voto de acordo com os poderes dele, que são os poderes de representação dos estados. Né? Porque, enfim, só pessoas podem autorizar que pessoas fiquem com parte do que foi amealhado com suor por cada um. Né? É uma coisa óbvia, cristalina, né? de puro senso comum. Então, o ideal é que o orçamento inteiro fique sob o controle do Congresso, desde que o Congresso fique sob o controle do povo. Né? Sim. Aí, tudo bem. Agora, essa discussão nossa é bizantina, porque isso por quem está subornado o seu Rodrigo? Por quem está subornado o seu Arthur? Né? É nisso que se resume. Né? Então, ele entra lá, ele entra naquele cargo, ele não presta mais conta de nada, ninguém consegue tirar o cara dali. Ele senta o resto da vida, a família, os descendentes, tudo. Né? Passam a ser intocáveis. Cara, então, toda o resto da discussão brasileira é jogar saliva fora. Porque enquanto não arrumar essa coisa da representação real, né, que é o que liga o fio terra do sistema ao país real, você fica discutindo essas coisas bizantinas, né, que não tem sentido nenhum. Qual é? Que a regra tal diz o seguinte, mas essa regra foi feita por eles mesmo, pura e legítima, não tem nada a ver, é uma briga deles lá, né? Cara, e lá você tem isso, quer dizer, no nível federal, isso que eu
demonstrei aqui, quer dizer, só a Câmara Federal pode originar essas matérias, né, e aprovar ou não com aquelas limitações todas. Quer dizer, você tem o povo tem poder de referendo, tem poder de lei de iniciativa, né, tem poder de pautar o legislativo, né, e de recusar as decisões do legislativo. Né. Dos estados para baixo, de governador para baixo, está tudo sob recall, né, tudo. Você não põe recall no nível federal porque você teria que fazer uma eleição nacional, né, para qualquer recall. Então, eles resolveram com esse artifício, mandato de 2 anos. O cara fizer merda, em 2 anos ele está fora. Muito rapidamente ele encontra o eleitorado, né? E do governo estadual para baixo, né, você entra naquele regime dos bond issues, como eles chamam, né, dos legislativos locais. Quer dizer, você não compra um carro de bombeiro novo, ou não compra computador para a escola pública, não aumenta o salário de funcionário nenhum, sem fazer um projeto, né, mostrar de quem o Estado ou a cidade vai fazer o empréstimo para bancar aquilo, quanto vai custar para cada um, e aquilo vai para a cédula. E o eleitor aprova, gasto por gasto, ou não. Né? Então, isso é que fez que não sobrasse nem 1 milímetro de espaço para corrupção dos estados para baixo, porque tudo é decidido diretamente pelo freguês. Né? O freguês autoriza ou não aquele gasto. Então, e mediante a apresentação do orçamento para ele. Né? Então, ele que é um cara de sucesso, que sabe qual é o juro, tal, ele fala, pô, isso aqui está razoável, eu vou fazer, vou topo. Ou não topo. Eu estava conversando com um amigo que mora lá, e ele falou que lá no condado dele, quando eles fazem uma obra pública, a obra é acompanhada de um seguro, de uma seguradora privada, que eles que vão acompanhar a obra. Se ela sair fora do prazo e fora do custo, terminar assim, a seguradora que paga a diferença. É isso aí. Então, ela fiscaliza aquilo com a competência de um banco, né? de uma empresa. É isso aí. Esse esquema, o Modesto Carvalhosa vive propondo esse esquema, que tem que entrar esse esquema no Brasil. Mas esse é um elemento de um pacote maior, entendeu? Que é isso. Quer dizer, isso é uma solução que provavelmente também não é generalizada, porque lá cada lugar faz o seu esquema, né? Cada cidade, cada estado faz o seu esquema, mas é um esquema engenhoso que alguém propôs, né, para tirar a fiscalização do poder público, que é outra brecha para a entrada da corrupção. Exatamente. Então você fecha isso, você bota isso numa empresa privada que precisa cuidar do seu dinheiro. Né? Então ela não vai... Esse é o troço engenhoso da democracia. Né? Ganância contra ganância. Né? A ganância, você opõe outra ganância. Todo o sentido das legislações antitruste é isso. Você põe, quer dizer, quando a competição chega num nível predatório, né, quem vai acabar sofrendo a consequência é o freguês, né, porque ele vai ter um número cada vez mais reduzido de patrões a quem recorrer se ele quiser mudar de emprego, né, e um número cada vez menor de fornecedores. Então, se você deixar isso chegar no nível que já chegou, você acaba com todos os direitos individuais. Né? Porque não adianta você ter lá um monte de coisa escrita na Constituição e só ter um patrão, e se não te empregar, você morre de fome. Né? Então, para isso, eles dividiram a coisa. Olha, você só pode ir até este grau de ocupação do mercado. Daí para frente, outra ganância vai ser oposta à sua ganância, né? E os dois vão competir. Dois predadores alfas, né, que são os empreendedores. Que é isso, é você canalizar um instinto que é animal lá atrás, né, para uma coisa civilizada e que tenha um sentido social positivo. E aqui, quer dizer,
E por que isso? Né? Quer dizer, olha, a coisa é de uma lógica também indiscutível. Né? Os estados lá, né, são anteriores à União. Eles já existiam, já tinham governos, já eram democráticos, né, e concederam a ideia de entrar para uma união, desde que essa união tivesse poderes limitadíssimos, porque eles sabiam que, se deixar, vira um rei de novo. É quase o esquema suíço, né? Nós vemos quase o esquema suíço. Do rei. Né? Então, e as cidades, né, as aldeias, as vilas, são anteriores aos estados. A primeira coisa que aconteceu lá, quando desciam os caras dos navios, lá era se estruturar numa cidadezinha lá e fazer um governo dessa cidade, que era democrático. Né? E as pessoas são anteriores às cidades. Então, essa é a ordem dos poderes, da distribuição dos poderes do Estado. Quer dizer, os maiores poderes, os poderes absolutos, têm que estar com as pessoas. As cidades têm que ter um poder maior que os estados e os estados têm que ter um poder maior que a União. Isso faz todo sentido, né? E aqui a gente vai para o exato contrário. Né? Todo o poder está sendo canalizado de volta para o rei. Né? Essa é a proposta dessa reforma tributária aí, que está aí, que é uma loucura. Né? E você fica vendo esses caras na televisão, né, discutindo com seriedade. Esse comitê gestor vai devolver o imposto que você pagou a mais. Porra, meu, você está no país de precatório. Os caras levam 40 anos para pagar precatório para uma viúva que está morrendo de fome. Né? Existe um comércio do precatório no Brasil que alimenta a boca de muita gente importante. Isso não vai acabar, meu filho. A dívida do governo vira precatório na mão de um monte de gente que não vai receber. E essa galera que é amigo do rei vai lá, compra mais barato o precatório, ativa o seu amigo do Estado. E os caras te malham a cada passo e você vai acreditar, de boa fé, que essa turma vai fazer um comitê gestor, então vai distribuir o dinheiro dos impostos com justiça, né, e vai cuidar da sua saúde, né, vai taxar as coisas para cuidar da sua saúde. Meu, o imposto do pecado, é tudo uma palhaçada, né? Como se você tivesse... Você está falando de feras, né? Caras perseguidos pela polícia. Condenados. Condenados. Tal. E eles ficam discutindo com a maior seriedade que esses caras vão fazer isso de boa, vai dar tudo certo.